E aí galera, beleza? Quem fala é o João do Mundo da Cloud, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma aula. Agora sim eu vou explicar, tipo, se você não é da área de tecnologia, você é da área de tecnologia, sabe o que que é um servidor, sabe o que que é um data center, pode pular. Agora se você não sabe, se você quer aprender os conceitinhos aí que abrangem essa tecnologia, fique nessa aula. Vamos lá. Data center ou centro de processamento de dados. Na época do meu pai, acho que chamava PCD mesmo, que é P é Centro de Processamento, alguma coisa assim de processamento de dados. Mas isso lá 60 anos atrás. Então, o que eu posso dizer para vocês é que é um monte de lugar exatamente onde esse carinha aqui tá, ó, onde esse carinha aqui tá, um monte de servidor, um monte de mainframe, que você já pode ter ouvido essa palavra mainframe, que é que muitos bancos utilizam, as operações bancárias são todas feitas através de mainframe. Tem atrás deles um monte de cabo lá ligado. Isso aqui, ó, cada um desses aqui é um servidor, então a galera vai, pá, e prende nos gabinetes e tudo mais. Então, basicamente, é uma área, um prédio, um quarto, sei lá, pode ser de vários tamanhos, pode ser tipo o tamanho de um quartinho, uma despensa assim, como pode ser do tamanho de, sei lá, um campo de futebol, que são os da AWS assim, tem lugares desse tamanho. Então é um lugar onde todos os servidores, equipamentos, bancos de dados, a parte de configuração de rede, tudo vai estar lá, vai estar funcionando lá. As aplicações vão estar lá, vão estar rodando lá, vai processar a CPU igual tem no seu computador, CPU, RAM, disco, tudo mais. Tudo isso aí funciona do mesmo jeito, só que no servidor. É uma coisa que não tem telinha, não tem telinha igual aqui onde você está me vendo, tanto pelo celular ou pelo computador, pelo notebook, ou até pelo um PC desktop. Não tem como, não é assim que funciona, né? Para como que a gente acessa então esses João? Como que você configura? Como você faz as coisas? Então você consegue colocar algumas interfaces, expor alguns endpoints, igual você acessa um endpoint www.google.com.br, então aquilo lá está numa aplicação. E a aplicação está onde? Nesse lugar preto. Então, tipo, nesses servidores pretos aí. E aí, tipo, você consegue expor os seus endpoints lá e tudo mais, aí você consegue acessar, configurar, mexer algumas coisas. Mas agora para colocar, mandar os pacotes para lá, configurar, todos esses servidores, eles têm sistemas operacionais, eles têm uma distribuição específica, que é uma distribuição, versão 10.1, tudo mais. São versões, são distribuições, às vezes software de bancos de dados, ou software tipo TOTO, CRM, alguma coisa assim, você tem que instalar, ou você tem que provisionar e colocar no lugar certo. Você tem que fazer tudo isso geralmente através de um console. Esse console vai ser aquela tela preta, né? Com aquelas letrinhas, aquelas coisinhas que você vai digitando, dando os comandos e tudo mais e configurando todas as coisas. Principalmente a parte de redes e a parte de hospedagem e de instalar as coisas. Muitas dessas coisas hoje em dia são feitas através de interfaces web, né? Onde você só instala lá, roda um comando no terminal preto, lá no terminalzinho, tal, ele já instala as coisas, depois ele já expõe para você um endpoint, que você vai fazer seu login e tudo mais, e aí você vai configurando todas as coisas por ali, onde vai ficando muito mais amigável. Antigamente era tela preta, tudo na tela preta. Hoje em dia já está um pouco mais fácil de utilizar. Então, basicamente é isso. É assim que as coisas funcionam por detrás dos panos ali da AWS. São servidores on-premise distribuídos lá. E também, se você pensar, as empresas, os bancos, as empresas que têm seus próprios data centers ou seus on-premises, né? Elas funcionam do mesmo jeito que a AWS. Só que, lembre-se, a AWS é uma empresa que ela oferece para você uma interface gráfica onde você faz tudo. Essas empresas elas já têm que comprar, contratar tudo. No AWS a gente só usa a AWS. Não tem nenhum intermediário. Ela é o intermediário de tudo. Ela cuida das licenças de tudo. Ela cuida da distribuição e atualização de tudo. Então, tem essa diferença. Uma que você pode ter o seu on-premise e a AWS tem o on-premise dela, mas a gente não usa o on-premise da AWS. A gente usa a AWS e ela gerencia o on-premise dela. Então, pode parecer meio confuso, mas assim, a AWS ela é o hub, ela é o central que distribui para todo o on-premise. Mas esse on-premise a gente não faz ideia de nome, onde é que é e tudo mais. Agora, quando você tem o seu on-premise, você sabe, você vai lá, você configura, você mexe e facilita toda a sua gestão do negócio. A parte que assim a gente vai ver na próxima aula, existem alguns contras, né, de você ter o seu on-premise, né? Vamos lá.
On-premise, né, ele tem essas características de ser físico, né, então você tem que investir inicialmente. Então você vai lá, pesquisa aí, Google, servidor de 64 GB de RAM e 3 terabytes ou 4 terabytes de memória, de disco, SSD. Dá uma olhadinha, dá essa gugada, para o vídeo aqui, dá essa gugada e vê o quanto custa um servidor desse. Esses data centers que eu estou falando, tem assim milhares de servidores, assim, tipo um monte, centenas ou milhares, né? A AWS já tem lá muito mais de milhares, né? Deve estar na casa de centenas de milhares. Então, o problema disso é que você tem que comprar, você tem que pagar em cash para ter o seu servidor lá, e aí você tem que comprar licença, então você não pode sair utilizando o Windows e tudo mais. Você pode usar o Linux. O Linux ele já tem essa versão gratuita, ele por padrão já é grátis para você gerenciar. Mas se você não tiver que fazer isso, você tem que comprar licença de outras coisas, de banco de dados e outras coisas. Sempre tem alguma coisinha que você tem que comprar alguma licença que vai cair ali ou mensalmente, ou que você tem que fazer contrato de anos. Então imagina o quanto você tem que ter de planejamento para fazer um contrato realmente com uma empresa dessa que vai estar prestando esse serviço e oferecendo uma licença de alguma coisa. A cloud, ela é mais segura, ela é bem mais segura do que o on-premise, porque o on-premise, pensa assim, quem vai cuidar da segurança do on-premise? Uma equipe de segurança. Imagina você ter que contratar uma equipe de segurança para cuidar dos seus servidores para ficar protegendo contra hacker. Imagina o nível técnico que essa equipe tem que ter. Então se você fala, meu, ela tem que ser ferrada, ela tem que ser top. Se ela tiver que ser top, 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 ela vai ter que, tipo, ela vai ser cara. Então você imagina, ó, hardware físico, comprar licença, mais equipe de segurança, quanto tá essa conta aí já na sua cabeça? Então é muito caro, é muito caro. E só que assim, existe uma falácia que muitas pessoas falam, a cloud não é mais segura, a cloud não é mais segura nem a pau do que on-premise, que on-premise consigo travar tudo e tudo mais. Só que não é bem assim. 95% dos erros que acontecem em cloud, eles são causados por usuários, como eu, como você. Então, tipo, a gente faz alguma cagada. Basicamente é isso. São os 95% dos usuários, somos nós. A gente faz alguma cagada, esquece alguma porta aberta lá, o hacker vai lá, pega e começa a arregaçar os nossos serviços, rouba dado, faz alguma coisa desse tipo. Porém, a gente tem várias outras ferramentas e coisas que a gente consegue se proteger de ataques contra hackers, que são assim, ferramentas que 2, 3 cliques ali a gente está habilitado, a gente está bem mais protegido, principalmente desses erros que os usuários podem cometer. E esses 95% dos erros acontecem porque são pessoas que não conhecem ou não fizeram o meu curso, aonde você está aprendendo agora onde você vai aprender a fazer tudo do jeito mais certinho e seguro, beleza? Você não vai ser um especialista em segurança, mas o básico de segurança e como configurar e proteger as suas coisas você vai sair daqui sabendo, beleza? Escalabilidade lenta e burocrática. Imagina, beleza, você tem lá seu servidor, tem lá tudo funcionando. Agora pensa que você vai ter que pegar tudo certinho lá, tem tudo funcionando, aí chega um cara para você do seu TI, fala, o servidor tão no talo aqui, meu, tá tudo 95% ali da capacidade, tô com 95% na cabeça. E aí, ó, não tá o servidor, tem uns servidores caindo, tem a aplicação tá lenta para o usuário, o cliente está reclamando e tudo mais, vou precisar comprar mais máquina. Aí você vai ter que comprar mais máquina. Então você vai ter que pedir orçamento para um, pedir orçamento para outro, pedir autorização de não sei quem. Autorizou, peguei, comprou, demora para chegar, vai ter que instalar. Agora pensa. Vai demorar, cara, vai demorar. Não vai ser rápido, não vai ser rápido. Vai ser burocrático. Então, pega essas diquinhas aí que eu estou dando para você pegar aí quem que tá melhor aí para utilizar por uma empresa, é a cloud ou é o on-premise. Então, na cloud a gente vai conseguir ser elástico. A gente fala, meu, eu quero 1000 servidor, você vai ter que pagar, mas ela te dá 1000 servidor. Você quer 2000, quer 2000, ela te dá 2000 servidor. Então você consegue escalar e conseguir tudo isso que você precisa dentro da AWS com apenas algumas configurações e cliques que você precisa solicitar, beleza? Disponibilidade complexa. Você vai ter que ter uma equipe lá 24%, porque se você tem um site, uma aplicação ou um banco, o banco está funcionando o tempo inteiro. Tem alguns serviços que só funcionam em horário comercial, beleza? Mas se você entrar na sua conta e quiser ver lá seu saldo, você vai conseguir ver, independente da hora. Então, se você não conseguir acessar, assim, acho que você não
tem algumas coisas lá que falam que você não pode, você tem que acessar, você tem que estar disponível para você o tempo inteiro. Então, você tem que ter uma equipe lá, cuidando de todo o seu servidor, dos seus on-premises lá. Então, você vai ter que ter turnos de pessoas trabalhando de madrugada. Então, você vai ficando cada vez mais caro, cada vez mais caro. E aí, gerenciar férias e tudo mais, ou seja, sempre vai ser muito caro, ok? Então, aí você consegue já fazer aí, ó, a medida e entender quem que tá mais caro nessa história toda, beleza? Investimento mínimo, né, eu coloquei ali, mas é título de curiosidade, ele vale ali mais ou menos de 20 milhões, de 20 mil reais um servidor médio ali, nem numa classe top. Beleza? E aí o custo de um data center ele pode chegar geralmente a bilhões, né? Alguns bancos aí da América Latina fizeram alguns investimentos recentes, alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, eles já estavam construindo e teve um de um banco aí muito grande no Brasil que custou acho que de 4 a 5 bilhões de reais para ser construído. Então, pensa só o quanto que você tem que investir ali, beleza, que é um grande banco e tudo mais, ele tem grana, mas é um investimento muito alto que não é qualquer um que sai fazendo esse tipo de investimento. Beleza? Então, se você gostou dessa aula, vamos para a próxima. Um abraço e tchau, tchau!